Nesse momento, agradecemos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui na Casa Espírita, reunidos para ouvir um pouco mais desses esclarecimentos e que possamos aproveitar esse momento de reflexão e levar todo esse ensinamento em nosso íntimo, para a nossa vida do dia a dia, e que os nossos irmãos que farão uso da palavra sejam auxiliados, intuídos pela espiritualidade amiga que com certeza aqui está. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, vamos começar com o Washington falando sobre cuidar do corpo e do espírito. Boa noite a todos, muita paz e vontade aqui todos nós estamos para mais uma reunião de estudo, de reflexão. Reflexão essa necessária para todos nós na nossa caminhada, no nosso dia a dia, na nossa existência, na nossa vida. Vamos hoje trabalhar um tema, um assunto bastante interessante, porque ao qual nós estamos inseridos agora, nesse momento, nessa atualidade da nossa caminhada, da nossa existência, né? Vamos falar de corpo, vamos falar de alma, né? Do espírito nesse processo que ele tem de desenvolver, de aprimorar, cada vez mais avançar na sua capacidade de conhecimento, cada vez mais avançar em descobrir, aprender e desenvolver as nossas potencialidades. E na filosofia antiga, né? Na filosofia antiga, mais difundida, eles consideravam que o corpo físico era um instrumento da alma. Assim como tantos pensadores antigos, e dizemos pensadores antigos, há 1000 anos atrás, há bastante tempo já pensando, refletindo sobre esse corpo, esse ao qual nós utilizamos hoje, há 1500 a 2000 anos depois desses pensamentos, dessas ideias sobre o corpo como instrumento. E como instrumento, o corpo recebe apreço. Ele recebe apreço para a função que exerce. Pode ser criticado por não corresponder a um objetivo específico, pois é um instrumento. Ou implicar em limites e condições. Assim nós percebemos o nosso corpo. Às vezes nós temos apreço por ele, por o que ele pode fazer através da nossa vontade, do nosso exercício de ação, de agir. Às vezes o criticamos por ser assim, ou por ser assado, ou por ser um pouquinho maior de um lado, a simetria do outro lado é menor e nos causa um mal-estar. Ou implicar em limitações do pensar, do agir, do exercer, como a grande maioria de outros seres da humanidade, utilizando seus corpos. Então nós temos a capacidade de agir, de refletir sobre ele, nessas 3 dimensões, né? De valorizar, de elogiar, de criticar e de observar essas limitações do corpo. Platão, ele considerava que o corpo era como fosse o túmulo da alma. Porque ele via na perspectiva de que à medida que nós deixarmos, subjugarmos pelos prazeres materiais, pelas questões materiais, automaticamente nós estávamos cada vez mais nos encarcerando nós próprios, a alma, no corpo físico. Pois apenas sentindo as percepções materiais, físicas, e deixando um outro ser sensível à parte. Já Aristóteles vem mais à frente e ele diz assim, ó, o corpo é um instrumento natural da alma. É um instrumento natural da alma, trazendo que não existe nada de excepcional no corpo, mas sim que ele já foi num processo de projetado para que a alma ali pudesse exercer as suas faculdades. No caso, desenvolver as suas faculdades, desenvolver as suas habilidades, o seu sentido e se projetar para a vida, nesse processo da existência. E nós vamos hoje estudar em 3 livros. Nós vamos estudar esse assunto bastante interessante no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11, no capítulo 17, no item 11, e vamos também depois, posteriormente, no Livro dos Espíritos, na questão 718, 719, que fala sobre privações voluntárias e mortificações, e depois, posteriormente, nós vamos na Gênesis, também, lá em Encarnação dos Espíritos. Nós vamos também entender isso aí em 2 itens, no item 24 e no item 25. Então vamos ver como isso se relaciona, e nós vamos ver de várias perspectivas essa questão, essa relação entre o corpo e o espírito, a sua necessidade,
como é indispensável cuidar tanto de um quanto do outro. Vamos agora aqui ler uma comunicação, lá em 1863, em Paris, do espírito protetor George, que fala sobre essa questão de cuidar do corpo e do espírito. Uma comunicação bastante interessante. E nós vamos ver aqui a relação à época em que ela foi ditada. Diz ele: consistirá a perfeição espiritual na maceração do corpo? Ele pergunta. Consistirá a perfeição do espírito na maceração do corpo? Para resolver esta questão, apoio-me em princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e doença, influi sobre a alma de maneira muito importante, pois temos de considerá-la como prisioneira na carne. Para que esta prisioneira possa viver, movimentar-se e até mesmo conceber a ilusão da liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Estabeleçamos uma comparação. Eis que ambos se encontram em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Porque as necessidades do corpo e do espírito são diferentes, mas a relação entre eles, ambas caminham para um fim, para um processo, para um desenvolvimento necessário. O embate entre eles parece inevitável e difícil chegar-se ao segredo do equilíbrio. Dois sistemas se defrontam neste caso. Há dois ascetas que desejam abater o corpo e há dois materialistas que querem diminuir a alma. Duas violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado dessas duas correntes, fervilha a multidão dos indiferentes, que sem convicção, nem paixão, ou seja, mornos, amam com tibieza e gozam com parcimônia. Onde, pois, a sabedoria? Onde, pois, a ciência de viver? Em parte alguma? E esse grande problema ficaria inteiramente por resolver se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores para demonstrar-lhes as relações existentes entre o corpo e a alma e dizer-lhes que, desde que são reciprocamente necessários, é indispensável cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que lhes são peculiares, por força da própria natureza, é desconhecer as leis de Deus. Não os castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o fez cometer, e pelas quais ele é tão responsável como um cavalo mal dirigido ou é pelos acidentes que causa. Sereis por acaso mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoísta, menos orgulhosos e mais caridosos? Não, a perfeição não está nisso, mas inteiramente nas reformas a que submeterdes ao vosso espírito. Dobrai-vos, subjugai-o, humilhai-o, mortificai-o. É esse o meio de o tornar mais dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Aqui observamos que mortificar o corpo, para que possa ali a alma desenvolver, evoluir, como se o corpo fosse o causador da nossa ignorância, da nossa simplicidade, da nossa imperfeição. Com essa visão, com esse ato, nós estamos jogando para o corpo todas as nossas incapacidades, todas as nossas fragilidades, todas as nossas vicissitudes. Como estando dentro de um corpo fosse um castigo, fosse um escafandro ao qual nós inseridos nele não podemos fazer nada e temos que ficar à própria sorte. Mas, por outro lado, o materialista é o corpo a tudo ao corpo, a alma nada. O corpo tem que estar são, tem que estar belo, tem que estar vigoroso, tem que estar apto a qualquer coisa a se interagir com a matéria, com os sentidos, com os prazeres da existência material, das relações da matéria, a alma nada. Vemos aqui um contraste, e o espírito George, esse espírito protetor, traz essa informação à época. Esses extremos não levam a nada, esses extremos é um equívoco ao entendimento do que o fim que se quer, do objetivo que se quer nesse processo nosso,
que é encarnar, ter a oportunidade de estarmos encarnados em corpos físicos. E o Espiritismo vem demonstrar essa relação existente entre a alma e que é indispensável cuidar de ambos. E esse entendimento, ele é bastante sensível. E os nossos dias atuais requer de nós, cada vez mais, o entendimento e a compreensão dessa profundidade. Se lá atrás, em 1863, o Espírito Jorge falava sobre essa questão da maceração dos ascetas, né, e dos materialistas, hoje nós observamos vários outros tipos de situações aos quais nós achamos que devemos valorizar mais o corpo e esquecer da alma, do sentimento. E vice-versa, mais a alma e esquecer da vida social, esquecer das situações, das necessidades que o corpo requer e exige, necessita na sua alimentação, na sua segurança, no seu bem-estar. Então, esse equilíbrio ao qual cada um de nós, através das nossas reflexões, nós vamos entendendo, compreendendo, assimilando, trabalhando isso para que as nossas atitudes, os nossos hábitos vão diametralmente, cotidianamente, se modificando, se alterando através do nosso esforço, da nossa capacidade. E Kardec, a partir da obra de Kardec, nessas obras aqui, vem investigar o espírito. Vem investigar o espírito e suas relações com o mundo corporal. A doutrina espírita, ela tem um cabedal de informações dessa relação nossa com o mundo corporal. O que bate em nós, em alguma fase da nossa existência, nós perguntamos, por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Por que eu estou nessa família? Por que um dedo do meu pé é maior que o outro? Por que uma orelha é maior que a outra? E essas perguntas que nós, quando criança, depois vamos desenvolvendo, vão ficando mais profundas essas questões. Ao nos olharmos no espelho, ou vermos o próximo e ver alguma diferença. Por que fulano nasceu assim? E por que eu nasci assim? Dessa forma, tenho essa possibilidade de manusear meu corpo, de fazer, e o outro nasceu com limitações tão fortes, tão apreensivas, né? São questões que nós levantamos na nossa mente. E queremos buscar perguntas. Fazemos perguntas atrás de respostas, de entendimento. E à medida que nós vamos amadurecendo, estudando, aprendendo nos vários segmentos da vida, seja no campo filosófico, no campo científico, no campo religioso, nós vamos trabalhando para que cada um de nós possamos analisar, através do nosso entendimento, da nossa consciência, da nossa perspectiva e percepção e conjunto de situações e eventos da nossa caminhada. Uma caminhada nossa evolutiva que não começou agora. Nós somos espíritos imortais. A nossa jornada começou já há muito tempo. Para nós que nos encontramos atualmente, há muito tempo. Mas nesse processo, nós temos o quê? Como somos hoje? É o resultado de nossas conquistas. É o resultado das nossas aquisições. Se hoje somos o que somos, são conquistas nossas. São resultados da nossa força de vontade, do nosso trabalho, do nosso suor, dos nossos acertos, dos nossos erros, das nossas faltas e das nossas atitudes assertivas nessa jornada, nessa caminhada. E hoje temos as aquisições disso. Se não lembramos, tintim por tintim, detalhe por detalhe, como no livro descritivo, se não lembramos, é porque existe uma necessidade para não lembrarmos. Mas que intuitivamente, instintivamente, as aquisições do caráter, da conduta e da postura, elas estão presentes. Elas não se iniciam zerada, pois a cada encarnação é um novo recomeço. Mas é um novo recomeço com um olhar atento de nós a observar que não começamos do zero. Como se tivéssemos sido criados agora, pelo Criador. Não começamos do zero. Porque nós observamos, uma mãe observa muito bem isso, é um exemplo fácil. Uma mãe observa em cada filho sair do seu ventre, cada uma é diferente da outra, cada um é diferente do outro. Como assim? Aí vem, cada um tem um jeito diferente, e esse jeito diferente foi criado por quê? Pelos genes? Pelas moléculas? Pelo alimento que foi ingerido no processo de gestação? Foi pelo pé de couve que comeu, pela abóbora que se alimentou? Não. São aquisições da alma e do espírito. E a doutrina faz a gente entender isso, para a gente juntar essa situação de cuidar do corpo e do espírito, e que para que fim isso vai nos levar? Quais são esses objetivos? E nós estamos inseridos nesses objetivos como personagens atuantes ou de forma passiva?
É essa compreensão que nós vamos tomando e cada vez nos entendendo e compreendendo. E isso amplia a nossa capacidade de escolha, amplia a nossa visão de quem somos nós. E qual a nossa relação para com Deus e nossa relação para com o próximo. Nas virtudes, nos vícios ou nossos caráteres são expressões das nossas conquistas. Então, tudo que nós conquistamos como ser é através das nossas conquistas, através da atuação do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade. São virtudes nossas, que precisam cada vez mais e mais serem trabalhadas. E nós iremos trabalhar nisso. E agora vamos lá no Livro dos Espíritos, lá na questão 718 e 719, lá no capítulo 5, que fala sobre privações voluntárias e mortificações, né? O sentido disso. Aí pergunta Kardec, a lei de conservação obriga-nos a prover as necessidades do corpo? Sim, pois sem a energia e a saúde, o trabalho é impossível. Então, observamos que a lei de conservação ela é fundamental porque nós precisamos desse organismo físico hábil, apto, para que possamos atuar sobre ele. Pois o espírito atua sobre o corpo físico para um processo de desenvolvimento da sua capacidade, da nossa capacidade. E a lei de conservação são 11 leis de Deus, e a lei de conservação é uma delas. E Kardec dividiu as leis em dois grandes grupos. Primeiro, as leis que regem as relações e as movimentações nossas com a física, com a matéria, com tudo que existe, que nós vemos, que é palpável. E a segunda parte, um outro grupo, são as leis morais, que ele trata ali das relações nossas, nossa para conosco, nossa para com Deus e nossa para com nosso semelhante, para aqueles que estão conosco nesse coletivo, nesse desenvolvimento coletivo. E nessa, ele entra com a lei de conservação, que observamos aqui, que é necessária para o nosso trabalho. Aqui ele já fala, não precisa mortificar o corpo para evoluir, para avançar. Não é aí o caminho. Mantenha-o saudável, mantenha o trabalho, para que ele possa trabalhar. E na pergunta seguinte, 719, o homem é censurável por procurar o bem-estar? O bem-estar é um desejo natural. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação, e não considera um crime a procura do bem-estar. Se este não for conquistado às expensas de alguém, e se não enfraquecer as vossas forças morais, nem as vossas forças físicas. Então, observamos que buscar o bem-estar, nós estamos sempre procurando, sempre buscando o bem-estar. Mas com esse entendimento, de não ser nada que seja no excesso, nada que seja às custas de um outro, do próximo, eu ter o meu bem-estar, mas à custa do outro, ou seja, do mal-estar do outro. Não, mas sendo que um bem-estar que faça com que possamos evoluir. E esse bem-estar é o que nos move, é o que nos faz caminhar. Nós estamos sempre descobrindo outras coisas, sempre querendo descobrir e saber cada vez mais sobre o micro quanto o macrocosmo. Cada vez mais, através das pesquisas, nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência e nossa compreensão do mundo material, desse mundo ao qual, através do nosso corpo físico, nós sentimos. E através dessa relação, a nossa ciência vai se desenvolvendo. As nossas tecnologias vão desenvolvendo, ampliando cada vez mais para o nosso bem-estar. Mas temos que observar essas medidas imprescindíveis. Que seja nada em excesso, que não seja nada um bem-estar que me favoreça, mas que prejudique o outro, porque aí estaremos criando um desequilíbrio. E que algo que seja na medida um bem-estar para o corpo, mas que possa refletir na alma, possa refletir no espírito, para o seu desenvolvimento. E essa é a medida de equilíbrio que é necessária e indispensável para o nosso desenvolvimento. E nisto observamos algo bastante interessante. Quando se trabalha no sentido de melhorar a qualidade de vida, é importante desenvolver a atitude de autocuidado durante toda a nossa existência. Então, observamos que esse nosso autocuidado, favorecer o bem-estar do corpo, ele não tem data, não tem fase da nossa existência, quando criança, quando na idade jovem, maduro, ou já na idade idosa. Não. É a qualquer tempo ou momento.
E quanto antes ter essa consciência, esse entendimento, melhor. Que mais estará sendo coerente com o entendimento da sua organização física, anatômica, orgânica, para poder provê-lo na medida certa, não saturando o organismo, não fazendo com que ele venha ter um desgaste prematuro nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada. Mas como cada um de nós desperta no momento em que se aproxima o nosso entendimento, a nossa compreensão, na medida que o nosso buscar vai em direção àquilo que nos queremos, desejamos, ou naquilo que dói, que possamos entender e compreender isso. Se estamos naquela fase de buscar esse entendimento, essa compreensão, esse autocuidado, quando já está doendo, que busquemos que já está doendo. Mas se podemos ir antes de estar doendo, que façamos essa busca, esse tratamento, esse olhar, esse autocuidado necessário, para não deixar que doa, para poder correr atrás nesse processo. Pela sua importância, o corpo deve ser preservado contra tudo que possa concorrer para o seu desgaste prematuro. Cabe a cada um de nós analisar o que consumimos. E o que consumimos, não só da maneira material, orgânica, o que ingerimos pelo nosso corpo, mas o que consumimos pelos nossos sentidos. Pelo nosso olfato, pelo nosso paladar, pela nossa audição, porque tudo isso interage com o nosso organismo. E nós já sabemos disso. Pela nossa ciência, pelo nosso entendimento e compreensão, nós sabemos já disso. Um ruído, um chiado constante, imperceptível para algumas pessoas, mas é perceptível para aquele que está constantemente ali sentado no trabalho, aquele ruído direto ali, ó, o chiado em tantos decibéis, vai causar um problema. Vai causar um problema para a saúde daquela pessoa, daquele indivíduo. E hoje nós temos a ciência para ver isso. Temos a ciência para a ergonomia, para ver a postura, o comportamento, a posição em que a pessoa trabalha, o que permanece em determinado local, no dia a dia, constante, ao qual deva se readequar a postura, recompor de tal forma a não prejudicar a sua anatomia. E tantas outras coisas que nós observamos nesse processo que concorre para o desgaste prematuro e que a nossa ciência, as nossas pesquisas trazem à baila hoje, que são importantes, olhar essa situação, perceber isso, tratar disso com técnica, com procedimento, com ciência, para que possa dar qualidade de vida, qualidade de trabalho para o indivíduo, ou seja, no seu local profissional de trabalho, ou seja, no seu lar, na sua casa, ou na sua atividade no dia a dia, na rua, na vida, no mundo. Preservar o corpo, no entanto, não é partir para a atitude de autoadoração, mas portar-se com critério, responsabilidade, cuidando da saúde, do equilíbrio físico, bem-estar orgânico, mental e espiritual. Então, nós observamos que é muito complexo, mas só que há 1000 anos atrás, há 3000 anos atrás, há 10.000 anos atrás, já era assim, complexo. Só que nós não percebíamos como isso estava tudo interligado, e que existiam esses fatores mental, espiritual, físico, orgânico. Não tinha. Porque lá no início, nós tínhamos que alimentar, preocupar com a alimentação e com a segurança. Conseguir o alimento e segurança. Não deixar ser sucumbido pelos animais selvagens ou por qualquer coisa, manter-se a vida pelas intempéries, pelo frio, pelo calor. Mas, à medida que fomos avançando, vimos que existem outros fatores que concorrem para a nossa saúde. A questão mental e a questão espiritual. E a questão mental, ela é primordial porque ela vai tratar diretamente nos nossos pensamentos. Porque pensamos que é saúde do corpo e do espírito, mas o pensamento nosso tem um poder muito forte sobre o nosso corpo, ao qual deve ser tratado, entendido e compreendido. E a nossa ciência, essa nossa busca por querer o bem-estar, nossa ciência, vem tratar disso, vem mostrar isso para nós. Observemos as doenças psicossomáticas, é um exemplo. Estou com pensamento, estou com uma situação, a questão, o médico procura, não vê nada orgânico ali, não vê nada, mas a pessoa está sentindo, é real, é verdadeiro, é fato, traz um mal-estar. Há um desequilíbrio na saúde daquele indivíduo. Mas a nossa ciência
está enxergando cada vez mais longe, está enxergando cada vez mais além daquilo que é concreto, aquilo que o microscópio ou que o raio-x possa ver. E nesse processo nós vamos caminhando e entendendo. E vamos agora, no último aqui, na Gênesis, lá em Encarnações dos Espíritos. Vamos lá no item, no capítulo 11, item 24 e 25. No item 24, diz assim os Espíritos: a obrigação para o espírito encarnado de prover a nutrição do corpo, a sua segurança, a seu bem-estar, o obriga a aplicar suas faculdades em investigações, a exercê-las e a desenvolvê-las. Sua união com a matéria é, pois, útil a seu progresso. Eis porque a encarnação é uma necessidade. Por outro lado, pelo trabalho inteligente que o espírito opera sobre a matéria em sua própria vantagem, ele auxilia a transformação e o progresso material do globo que habita. E é assim que, progredindo, ele auxilia a obra do Criador, de quem é um agente inconsciente. Então, observamos que a encarnação é uma necessidade. Uma necessidade para quem? Para nós, para o nosso desenvolvimento, para o nosso aprimoramento. Nos queixamos ainda da vida, das situações, dos flagelos, das destruições, do frio, do calor, da fome, da sede, da dor, do rancor, das paixões. Mas é um processo de desenvolvimento, de crescimento nosso. É um remédio, é um tratamento que, na nossa ignorância e na incompreensão, achamos que é amargo, que é ruim e que não era necessário. Pois se nosso Deus, nosso Criador, Ele é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, por que já não fez nós, como um gênio da lâmpada mágica? Indígena é um gênio, né? Pirim, pim, pim, pronto, perfeito, hábil. Não. Desenvolva a sua vontade. Desenvolvemos a nossa capacidade, o nosso livre-arbítrio para o nosso mérito, a nossa conquista. E nós sabemos o que é um mérito, a conquista. No esporte, nas atividades, nós vemos quando esforçamos, desenvolvemos, apesar das limitações, das dificuldades, sobrepomos a elas e vemos o quanto nós somos fortes, nós temos a potencialidade e a capacidade, nós vemos no mérito nosso. E vemos que nós também somos parte da cocriação e nosso desenvolvimento. E vamos na questão 25, pelo andar da hora, para não sermos pegos. No 25 aqui na Gênesis. Porém, a encarnação do Espírito nem é constante, nem é perpétua. Não é senão transitória. Deixando o corpo, não retoma outro instantaneamente. Durante um lapso de tempo, mais ou menos considerável, vive na vida espiritual, que é sua vida normal. De tal sorte que a soma do tempo passado, nas diferentes encarnações, é pouca coisa. Mas quando a gente está aqui, parece que é muito, né? Porque quando a gente está doendo, uma dor de dente na madrugada, o dia não chega. Parece que uma noite, parece que é uma semana inteira, né? É assim que a gente percebe. Continuando, no intervalo de suas encarnações, o espírito igualmente progride, no sentido de que ele põe a funcionar para seu progresso os conhecimentos e a experiência adquiridos durante a vida corporal. Examina o que fez em sua permanência terrestre, passa em revista o que aprendeu, reconhece as suas faltas, traça seus planos e toma as resoluções segundo as quais contará guiar-se a uma nova existência em que procurará fazer melhor. É assim que cada existência é um passo avante na via do progresso, uma espécie de escola de aplicação. Então, observamos aqui que o mundo espiritual, como falamos, mundo espiritual, é do mundo espiritual que nós viemos para o mundo físico, material. Não é o contrário, não estamos daqui do mundo físico, material, como se tivéssemos sido criados junto com o corpo físico, e quando o corpo físico se deteriora, perde a sua vitalidade, desagrega, libera o espírito, aí ele toma conhecimento do mundo e fala, caramba, que mundo é esse? Interessante, caramba. Não, é o contrário. É do mundo espiritual que nós viemos para cá. Mas a encarnação é necessidade para que possamos aprimorar, para que, estando no mundo espiritual, nós possamos utilizar as nossas potencialidades, as nossas capacidades e sentir, através da sensibilidade, da ampliação do nosso conhecimento, da nossa percepção e da nossa moralidade, nesse entendimento tão importante, esse mundo espiritual, o qual é pelo pensamento, pela nossa vontade,
que tudo transita, que tudo trabalha, que tudo se desenvolve e se aprimora. Se aqui nós temos que utilizar a mão para fazer um processo, alguma coisa, através do nosso comando, no mundo espiritual é o pensamento, é a vontade em ação nesse processo. Então observamos que o ciclo da existência do espírito encarnado, né, do homem, da mulher, nascemos, crescemos, desenvolvemos, realizamos tudo, ou quase tudo, que aspiramos fazer. E depois? Aí depois, devemos nos deter nas reticências desse depois. Depois o que acontece? Depois das informações que a doutrina espírita nos traz, depois o que acontece? Essas reticências, ao qual estamos sempre na nossa caminhada, na nossa vida, a refletir sobre esse depois, como ele se dá, seriamente sobre a nossa vida, e indagar como poeta Carlos Drummond de Andrade, lá em 1942, quando ele diz assim, rapidamente, e agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu. E agora, José? E agora o Washington? E agora esse? É essa a compreensão do agora, o que fazer, desse horizonte amplo e aberto, ao qual nós nos debruçamos para estudar, para entender e compreender. E se nos convencer, nos fazer que faz sentido, isso tem lógica, que se some a nossa vontade, que se some ao nosso entendimento, que se some a nossa caminhada nesse plano físico, para que possamos cada vez mais, em todas as oportunidades que nós nos dispusermos a pormos em prática, em ação, estejamos confiantes que existe uma justiça divina, que existe um entendimento no universo a nos auxiliar nessas oportunidades da vida. E que não estamos sós, não estamos sozinhos nessa caminhada. Estamos repletos de seres espirituais, de pessoas físicas, espíritos encarnados, que são seres espirituais em corpos carnais, a nos auxiliar, a nos ensinar, a nos confrontar para aprendermos, para compreendermos cada vez mais os nossos limites, as nossas potencialidades e o que vamos fazer para uma convivência melhor, uma convivência sadia com o nosso corpo físico, com as pessoas que nos cercam, com o mundo que está à nossa volta, com essa natureza exuberante que existe no nosso planeta Terra, a esse equilíbrio tão necessário. Porque nós sabemos, o nosso corpo sempre procura o equilíbrio. É por isso que nós temos o sistema imunológico a atuar em qualquer coisa que venha a invadir, a entrar no nosso corpo, ele vai querer se equilibrar. E nesse equilíbrio, nós sentimos febre, nós sentimos dor, sentimos um monte de coisa. Mas é uma reação, e essa reação é para nós, espíritos, agir. Vamos agir para o bem-estar do corpo. Uma boa noite a todos, uma boa semana, e que possamos refletir, junto com o poeta. E agora, José? A festa acabou. A luz se apagou, o povo sumiu. E depois, reticências, caminhamos firmes e fortes cada vez mais. Kardec, como o grande pedagogo, o grande mestre, começou o Evangelho no capítulo 1, sobre não vim destruir a lei. É o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. E, no desenvolver desse capítulo, ele nos traz notícias dos 10 mandamentos, que foi recebido por Moisés no Monte Sinai, os 10 mandamentos, que se nós utilizarmos hoje, estamos com o nosso problema resolvido. Olha bem, há muitos anos. Depois de Moisés, Deus, preocupado com os seus filhos que estavam aqui no planeta, mandou o seu filho Jesus, que trouxe para a gente assim, aquele chamamento da grande importância do decálogo divino recebido por Moisés, mas ele resumiu de uma forma muito clara, porque os 10 mandamentos são 10 citações que são feitas, e que chamam-nos a atenção para vários itens do nosso cotidiano. Mas ele resumiu, Jesus, como aquele espírito evoluído que ele resumiu de uma forma linda
os 10 em apenas 2, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se nós amarmos a Deus e amarmos o nosso semelhante, nós vamos estar cumprindo o que manda os 10 mandamentos. Mas ainda Deus, ainda não satisfeito de ter mandado seu Filho e também precisando chamar a atenção da humanidade para novos valores, mandou a doutrina espírita, que seria a terceira revelação de Deus para nós, habitantes nesse planeta, para que nos desse uma sacudidela, para que a gente pensasse por que nós estamos aqui. Não é, Rafael? Para que nós estamos aqui? Você como estuda, né? Você que está preocupado com isso, ele é novo, mas já está preocupado com isso, né, Rafael? Olha bem que importância. Que contém de importante os mandamentos do Decálogo? O que tem de importante lá atrás? Os mandamentos do Decálogo contêm o germen da mais ampla moral cristã. Por isso que no início eu falei, se a gente praticar os 10 mandamentos hoje, nós estamos com o nosso problema resolvido. A gente quer cada vez mais, mas se a gente observar, está tudo aí ao nosso alcance, né? Porque na Bíblia, os ensinos de Moisés aparecem numa linguagem simbólica e com um sentido oculto. Porque se a gente for ler nas entrelinhas, a gente vai ficar confuso. Então está aí a doutrina espírita nos esclarecendo. Porque as verdadeiras noções científicas e religiosas não seriam compreendidas naquela época. Era preciso que a coisa fosse feita daquele jeito para que nós, que estávamos lá atrás, reencarnados, né, pudéssemos alcançar o que aqueles ensinos passavam, né? Inútil, pois, seria apresentá-las em toda a sua pureza. A gente não entender nada, a gente não teria menor sentido para nós se os ensinos fossem feitos de forma diferente, né? Moisés as fantasiou de acordo com as necessidades da época, para melhor impressionar o espírito atrasado do seu povo. Então a gente vê que tudo veio de uma forma para ir puxando, né? Para que a gente desembocasse, né, no que o Washington falou agora, cuidar do corpo e do espírito. Agora nós temos condições de entender por que a gente tem que cuidar do corpo e do espírito. Naquela época, não. As pessoas se matavam, se degladiavam, não entendiam nem o que estavam fazendo aqui na Terra, né? O progresso das ideias religiosas se faz sem lutas e sem sacrifícios? Não. Até que essas ideias atinjam seu grau de maturidade, muitos abalos e incompreensões sofrerão, principalmente por parte dos comodistas e daqueles que se sentem prejudicados em seus interesses materiais. Então, é importante a gente ir estudando isso paulatinamente para a gente poder entender, né, aonde nós queremos chegar. Que relação se pode estabelecer entre as tarefas de Moisés, Jesus e o Espiritismo? Já estamos chegando lá, tá vendo? Moisés abriu o caminho. Jesus continuou a obra. E o Espiritismo está aí para concluir esses ensinamentos que já estão há tanto tempo aqui na Terra e que as pessoas ainda não alcançam. E na questão 798 de O Livro dos Espíritos, olha só que interessante, Kardec, preocupado já com isso, perguntou:
O espiritismo se tornará uma crença comum ou será apenas a de algumas pessoas? Somente esses ensinos vão ter acesso os espíritas? Certamente, olha o que os espíritos responderam. Certamente ele se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque pertence à natureza. E chegou o tempo em que deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Nós vemos hoje pessoas de outras seitas que falaram: na próxima reencarnação vou fazer assim ou assado. Então, a gente está vendo que as coisas já estão se vulgarizando, né? A ideia da reencarnação. Haverá, entretanto, grandes lutas a sustentar, mais contra os interesses do que contra a convicção. Porque não se pode dissimular que há pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio e outras por motivos puramente materiais. Mas os seus contraditores, ficando cada vez mais isolados, serão, afinal, forçados a pensar como todos os outros, sob pena de se tornarem ridículos. Olha bem os termos, né, que os espíritos dizem, se tornarem ridículos, porque vai ser uma coisa assim tão comum as pessoas aceitarem essa outra vida, outros mergulhos na matéria, que quem não acreditar nisso vai se tornar ridículo. Então, é um termo que está sendo usado aqui que a gente tem que observar, porque é importante a gente ter consciência da grande importância, do grande papel que a doutrina espírita nos traz. Por que podemos dizer que o espiritismo é de ordem divina? Porque se baseia nas próprias leis da natureza. Os fatos que ele apresenta resistem ao tempo e à mais rigorosa análise científica. Então, a gente observa que, por ser das leis de Deus, por se basear nas leis da natureza, o espiritismo não vai contra nada. Ele apenas esclarece para nós aquilo que nós precisamos saber, que estamos aqui de passagem em busca da perfeição. Agora, nós sabemos, né, o tríplice aspecto da doutrina espírita. O espiritismo é ciência, filosofia e é religião. Ciência. A ciência deve caminhar sozinha, somente lá os cientistas, né? Não. Para haver um progresso integral, é preciso que a ciência ande a par com o amor e o coração. Ciência, filosofia e religião. Essa é o grande triplé em que se baseia a doutrina espírita. Tudo que a doutrina espírita explica e ensina, a ciência, se ainda não comprovou, vai comprovar. E a filosofia, porque traz princípios para nós, moral, como a religião. Então, a gente tem que observar. Ele traz bases filosóficas, bases religiosas e base científica. Então, a gente tem que entender a grande importância da doutrina espírita para a nova era que se avizinha, que já está aí, né? Só que as pessoas ainda não querem enxergar isso. Que é que nos torna fáceis até mesmo
as tarefas mais pesadas: o idealismo, o amor e compreensão da nobre tarefa que nos propusemos. Torna suaves e fáceis as mais pesadas tarefas. Porque a gente entende, né, por que nós estamos aqui e por que nós estamos passando por dificuldade. Então, serão materiais as lutas que o Espiritismo terá de suportar para a sua implantação? Não serão necessárias as guerras, nem as lutas materiais para a implantação do Espiritismo, pois suas grandes lutas são, antes de mais nada, de natureza moral. Então, a gente tem que observar isso, que não vai ter mais guerra, mais confusão, nada disso para a implantação da doutrina espírita, porque é simplesmente de cunho moral, né? E na última parte aqui desse capítulo, quando os espíritos nos orientam, eles nos trazem aqui 3 lições aqui importantes. A primeira é de um espírito israelita, Mulhouse, 1861, que fala sobre Moisés, né? A importância de Moisés. Depois vem a segunda mensagem de Fénelon, Poitiers, também de 1861, chamando-nos a atenção para a grande importância de Jesus entre nós. E a terceira mensagem, que é de Erasto, de 1863, nos chama a atenção para Santo Agostinho. Santo Agostinho, um grande vulto do catolicismo e agora como espírito, um grande propagandista do espiritismo, está ele destruindo o que edificara? Será que ele está indo contra os seus ensinos junto ao catolicismo? Porque ele foi uma base para o catolicismo, né? Não será propriamente destruindo o que antes edificara. Apenas como espírito pôde ver o que antes não percebera e compreender o que antes não entendia. E então se dedicou à propagação da doutrina dos espíritos. Então, Santo Agostinho é um grande divulgador da doutrina espírita. Então, a gente tem que observar a beleza de que, quando nós libertos da matéria, nós temos a nossa visão amplificada. Foi o que aconteceu com Santo Agostinho. Ele passou a entender de uma forma muito mais ampla os ensinos de Moisés, de Jesus e a grande importância do Espiritismo para a evolução humana. Porque aquele que sabe que terá outras vidas, ele vai se comportar de uma forma diferente. Quando os obstáculos lhe baterem à porta, ele vai tentar superar com fé e com esperança. Então, é de grande importância. Olha só, um homem, um senhor, um rei, colocou uma grande pedra no caminho. E todas as pessoas que passavam, né, aqueles homens poderosos, passavam e contornavam a pedra e deixavam quieta lá. Até que um camponês, muito simples, observou também o que todo mundo estava fazendo, passando de largo. Ele parou, tirou a sua sacola, colocou no chão e, calmamente, com muito esforço sobre-humano, foi empurrando aquela pedra para o canto, tirando do caminho, porque ela estava atrapalhando o caminho de todas as pessoas que tentavam passar ali. E quando ele puxa essa pedra lá para o canto e volta para apanhar os seus pertences, ele observa que embaixo onde a pedra estava, tinha uma sacola. E o rei tinha ficado observando quem é que ia fazer
alguma coisa para tirar aquela pedra do caminho. E ele observou que aquele senhor fez esse sacrifício todo e lá no chão, embaixo da pedra, tinha uma sacola com um bilhete que o rei tinha colocado. Este valor é seu, porque você foi o único que conseguiu, num esforço bastante grande, a afastar o obstáculo do caminho. Então, a gente vê que os obstáculos que nos batem à porta são para nós superarmos. Entenderam? A pedra estava ali simbolizando os obstáculos da nossa vida. Quem que passa pela vida sem obstáculo? Se nós ficarmos parados, sem obstáculos nenhum, nós não vamos vencer esse homem velho que habita em nós de tantas e tantas reencarnações. São as pedras da nossa vida, do nosso caminho, que vão, através dos tropeções, nos impulsionar para a frente e para o alto. Não vamos reclamar das dificuldades, dos problemas, das dores e dos sofrimentos. Vamos vê-los como obstáculos, sim, como pedra de tropeços na nossa vida, para que nós vençamos a nossa estadia aqui na Terra. Se a gente passar pela vida em brancas nuvens, apenas querendo tudo de bom, nós não vamos progredir. São essas pedras que são colocadas na nossa vida que nos impulsionam para a frente. Então, é importante nós darmos valor, sim, às dificuldades, aos problemas, às dores. As dores, sim, é ruim, né? Dor é ruim, ninguém quer. Mas esses problemas é que nos impulsionam para a frente. Se nós ficarmos apenas a reclamar, nós não vamos sair da onde nós estamos. E todos nós queremos progredir, todos nós queremos evoluir, mas precisamos buscar dentro de nós essa vontade de querer, termos entusiasmo pela vida. Nós estamos aqui e não há melhor oportunidade para nós do que vencermos essas nossas dificuldades. Precisamos ter otimismo pela vida, bem dizer cada amanhecer e cada anoitecer. Hoje eu venci as minhas limitações, eu procurei ser forte, eu preciso me vencer. E a gente vai passando dia após dia, vencendo as nossas limitações. É importante que, enquanto encarnados, tenhamos otimismo, tenhamos entusiasmo pela nossa vida. As dificuldades são muitas, sim. Não pensem que ninguém tem dificuldade, mas nós temos que bem dizer a Deus essas oportunidades, essas dificuldades. Não vamos lamentar, não vamos reclamar, vamos superá-las com fé e com esperança no futuro. É importante. O que é o entusiasmo? É algo misterioso que transforma uma pessoa velha em indivíduo maravilhoso, novo, cheio de vontade. Então a gente quer isso, né? E quando não tem otimismo, o novo se torna um velho. Observem isso. Uma pessoa velha, sem otimismo, sem vontade, pode ser um jovem. Então a gente tem que agradecer a Deus com vontade, com querer. Eu quero vencer as minhas limitações. Eu acredito em Deus, eu acredito na bondade, no seu amor incondicional para todos os seus filhos. Nos colocou aqui na terra simples e ignorantes. Nós não sabíamos nada e estamos aí a passos largos, cada vez mais, buscando o nosso crescimento espiritual. Então é importante que a gente coloque dentro de nós: eu posso, é possível, nós vamos fazer,
porque eu estou aqui de passagem em busca da perfeição. Então, eu posso vencer as minhas limitações e tenho nas mãos a grande alavanca que é a doutrina espírita, que nos mostra quem nós fomos e quem nós poderemos ser. Muita paz para todos.